1 Samuel 13, versículo 8 em diante. Até o 14 nós vamos ler, amém? Diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, ou seja, dentro do prazo estabelecido, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, vocês têm que pegar algumas falas de Saul, né? O povo fez, fui forçado, a situação me levou a isso, né? Ele tem essas linguagens, né? Então ele diz que, onde que eu estava aí, irmãos? Versículo 12. Forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Senhor, te louvar pelas nossas vidas, por cada um que está aqui, por este culto, Senhor, por essa palavra, ó Pai, que ela é viva e eficaz, ó Deus, e pode alcançar onde ninguém alcança. Traga mudanças nas nossas vidas, Senhor. Toca os nossos corações, mostra-nos, ó Deus, para cada um de nós, aquilo que estamos, ó Deus, vivendo fora da Tua vontade, e o que precisamos fazer, ó Deus, para estar no centro do Seu querer. Que a minha vida e de cada um dos que estão neste lugar possa ser tocada pelo Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que assim como Jesus fez com os discípulos, abra, Senhor, também o nosso entendimento, para que possamos compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer trazer para nós, e possamos transformar as nossas vidas. Que as verdades ditas essa noite, ó Pai, possa trazer libertação para as nossas vidas, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Podem se assentar. Amém? Deus é maravilhoso. No domingo passado, nós falamos sobre os pontos positivos de Saul. E eu não sei os irmãos, mas quando eu fui estudar sobre o Saul de uma forma um pouco mais detalhada, eu me surpreendi positivamente com Saul, porque eu entendi o porquê que Deus escolheu ele como rei de Israel. Ele tinha muitas coisas positivas, e para aqueles que não estavam aqui domingo passado, ele era um homem obediente ao seu pai, não negou o pedido do seu pai quando pediu para buscar as jumentas, ele simplesmente foi. Ele foi um homem que ele ouviu o conselho de alguém que estava abaixo dele, que era o seu servo. Então ele aconselhou ele, já é o terceiro dia, mas aqui em Ramá tem um sacerdote, né? Eles chamam de vidente naquela época, mas era o sacerdote, profeta do Senhor. Tinha um profeta do Senhor lá que era Samuel. E ele falou: e todo mundo que procura ele fala o que precisa. E aí ele pegou e ouviu o conselho do servo, foi lá. Ele estava preocupado com o seu pai, porque já estava 3 dias fora de casa. Então ele fala para o servo: melhor a gente voltar, porque daqui a pouco meu pai não se preocupa mais com as jumentas, vai se preocupar conosco. Quando ele foi convidado a ser rei, né? Convidado não, convocado, né? Porque o Samuel simplesmente ungiu ele. Falou: você vai ser o rei de Israel. E ungiu ele ali, pegou o vaso ali, mandou o servo ir na frente, falou com ele, pegou o vaso, jogou o óleo na cabeça dele, ungiu como rei de Israel. Quando ele sai dali, ele encontra o tio dele pergunta o que Samuel disse. Ele não declara que ele foi ungido rei de Israel. Ele simplesmente fala que o Samuel disse que, e é verdade, o Samuel disse isso, que as jumentas já haviam sido encontradas, e que agora o pai estava preocupado era com ele. Mas ele não se orgulhou por isso, por ser consagrado rei de Israel. Quando eles vão juntar as tribos ali, os principais ali, para poder saber quem é o rei que Deus escolheu, ele sabendo que era ele, porque o Samuel já tinha dito,
Ele não ficou no meio do povo se aparecendo, ele se escondeu atrás da bagagem. Ele nem queria aparecer por temor daquilo, né, de fazer isso, de ser o rei de Israel. Então, irmãos, esses são só alguns pontos que a gente citou no domingo passado, e nós percebemos que o Saul era um homem diferenciado. Saul era um homem diferenciado. Deus escolheu ele porque ele tinha muitas características boas. E Saul, irmãos, é como nós. Essa palavra é para cada um de nós, todos nós, independente da idade que estamos aqui. Nós podemos ouvir essa mensagem, avaliar as nossas vidas e nos prevenir para que não venhamos a cair no mesmo erro que o Saul caiu. Porque o Saul foi escolhido porque ele tinha muitos pontos positivos. Mas aqui nesse texto que nós lemos, ele é rejeitado pelo Senhor. E através de Samuel, declarando para ele que se ele tivesse obedecido, se ele tivesse seguido as regras que o Senhor mandara, ele seria perpetuamente, ele, a família, os descendentes dele, rei sobre Israel. Aqui é quando começa a decadência de Saul. Aqui é quando o Samuel vem e declara para ele essas palavras. Antes disso, nós vemos muitas coisas positivas. Nós vemos ele à frente da batalha, ele lutando, ele junto com seu filho defendendo, ele sempre com a sua família, ele querendo que os soldados sejam cuidados, buscando fazer algumas coisas para agradar Israel. Mas aí nesse momento, a palavra do Senhor vai mostrar que ele começa a ter uma decadência. E assim como Saul, irmãos, somos nós. Às vezes, num deslize nós erramos, mas nós precisamos entender que não é o fim sobre as nossas vidas quando nós damos um deslize, quando nós pecamos, né? Até porque se nós dissermos que não temos pecado, a Bíblia vai dizer que nós somos mentirosos. Se você perguntar para alguém perto de você, você tem pecado? Essa pessoa fala, não tenho. Ela se faz mentirosa. E a palavra do Senhor vai dizer lá em 1 João capítulo 1, do versículo 5 para frente, que essa pessoa que disse isso, ela é mentirosa e não tem parte com Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer ali no versículo 9, que se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e livrar de toda injustiça. Então o problema nosso não é o erro, o problema nosso não é o pecado, não é esse o problema da igreja do Senhor, não é esse o problema dos filhos do Senhor, irmãos. O problema da igreja, dos filhos do Senhor, é pecar, não reconhecer os seus erros e não se arrepender. Amém? Esse é o problema. Não estou dizendo que a pessoa pode sair pecando quando quer e na hora que quiser, não é isso. Porque o Espírito, ele sonda o nosso coração e ele sabe se o pecado foi planejado ou foi ocasional. Quando a pessoa percebeu, já estava pecando. Sabe, a pessoa está num lugar que não imaginava, de repente olhou para o que não devia, cometeu pecado, e às vezes ficou até olhando um tempo. Ora ao Senhor, pede perdão. Agora a pessoa planejou ir para um lugar que tem aquilo que ela sabe que vai ver, e vai lá, aí é um pecado diferente, é um pecado planejado, é um pecado que você tramou isso, é diferente esse pecado. Essa pessoa, quando ela está nesse nível, inclusive se existe alguém no nosso meio nesse nível, de planejar, praticar o pecado, como por exemplo ir para um lugar, acessar um site, acessar alguma coisa, estar com alguém, estar em um lugar, essa pessoa já está tomada pelo pecado, ela precisa ser liberta e transformada. E se ela reconhecer, mesmo assim, mesmo nesses pecados, o Senhor perdoa essa pessoa. Mas é como o Senhor falou para aquela mulher adúltera: vai e não peques mais. Então, irmãos, existe até níveis diferentes de pecados. Mas o problema não é nós pecarmos, o problema é como nós reagimos ao perceber que pecamos. Ao ser avisado por alguém, como o Saul foi por Samuel. Você agiu neciamente. Como que nós agimos quando isso acontece? É daí para frente que conta para nós, amém, irmãos? Segundo a interpretação do pastor José Alexandre da Igreja Batista Maranata. Amém, igreja? Seguindo então, nós vamos falar sobre os pontos negativos da vida de Saul, né? Que ele teve muitas atitudes boas, e agora nós vamos falar das negativas, porque como diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, amém, irmãos? E útil para as nossas vidas, para nos corrigir, dirigir, redarguir, para nos levar ao caminho do Senhor. Para quê? Para que todo aquele que ouvir e ser transformado seja útil para toda boa obra de Deus. Então, seja qual for a pessoa da Bíblia que nós pegarmos, há algo que Deus quer nos ensinar. E é essa agora que nós estamos aprendendo através de Saul, para que nós possamos crescer e avançar. Amém, igreja? Então, o que ele fez aqui? Começou a agir por medo
das pessoas. O que nós não podemos fazer, irmãos, quando servimos a Deus, não haja por medo das pessoas. Nós não podemos tomar decisão e agir porque estamos com medo das pessoas. Talvez medo de perder alguém, talvez medo de alguém ficar chateado, talvez medo da pessoa não estar mais conosco naquela guerra, como Saul, por exemplo. Ele tinha medo de perder os soldados, porque ele disse que as pessoas estavam se espalhando. Então, irmãos, não faça nada que vai contra a vontade do Senhor, só porque você quer agradar alguém. Amém? E isso aconteceu com Saul, aqui nesse texto que a gente leu, de 1 Samuel, capítulo 13, versículo do 11 ao 12. Ele diz assim: forcei-me a oferecer holocausto. Nós não somos forçados a nada, irmãos. Nós é que tomamos a decisão de fazer as coisas. Nós não podemos e nunca vamos conseguir justificar para o Senhor: eu fiz isso por causa de fulano. Aí o Senhor vai falar o quê? Ah não, então está tudo certo. Já que foi o fulano, então eu resolvo com ele. Isso começou há muito tempo, lá no Jardim do Éden. O que você fez, Adão? Quem que falou para você que você está nu? Quem foi que disse? O que ele fez? A mulher que tu me deste. Ah, então tá bom, Adão, tá resolvido. Então deixa que eu resolvo com ela. Aí ele chega nela, deixa Adão de cantinho, né? Adão acha que tá tudo certo. E aí, mulher, o que você fez? A serpente que tu criaste. É muito fácil, irmãos, a gente ficar culpando os outros. Aí o que o Senhor faz? Tudo bem, então foi a serpente. Serpente, por causa disso, nunca mais vai ser como era antes. Agora você vai arrastar sobre o seu corpo, sobre a terra. Aí ele começa a voltar, porque eles acharam que não ia sofrer consequência, achou um culpado. Não, mulher, agora, daqui para frente, todo parto que você tiver, você vai ter muitas dores no parto, e você vai ser totalmente dependente do seu marido. E você, homem, vai trabalhar com o suor do seu rosto, comerá o seu alimento. E a terra, inclusive, por sua causa, está agora contaminada. Então, irmãos, nós achamos que passar para o outro a responsabilidade resolveu o problema. Não resolve, não. Não resolve. Melhor coisa que nós podemos fazer é assumir: pequei, Senhor, pequei contra ti, sabe? O Davi, eu tenho para mim, não está escrito, mas eu tenho para mim que o pecado dele foi planejado. Eu tenho para mim, não está escrito lá. O cara subiu no terraço, não era para estar lá, era para estar na guerra. Chegou o tempo em que os reis estão na guerra, e ele estava onde? No seu terraço. Chegou o horário que os irmãos têm que estar no culto. Onde que eles estão? Tem que estar no culto. Se estiver em outro lugar, risco de pecar. Irmãos, anota aí: não está no culto, no horário do culto, risco de pecar. Fecha aspas. Ele estava em cima do terraço, mas quando ele está no terraço, ele olha lá embaixo. Terraço com certeza mais alto, né? Palácio com certeza mais alto. Ele olha para baixo, viu uma situação. O que um crente de verdade tem que fazer? Ih, meu Deus, viu que não devia. Senhor, me perdoe, os meus olhos olhou que não devia. Sua palavra diz que os olhos são a candeia do corpo. Se meu olho for mau, todo o corpo é tenebroso. E aí você começa a pregar para si mesmo, né? Senhor, me perdoe, sai fora. Mas não, ele olhou, cobiçou e mandou chamar. Usou o poder de rei para fazer o pecado acontecer. Então, irmãos, nós precisamos ser pessoas. Mas quando ele foi orientado por Natã, o que ele diz? Pequei contra o Senhor. Nós precisamos disso, irmãos. Às vezes a gente comete algum pecado e nem percebe o peso daquele pecado. Mas quando uma pessoa é usada para te falar, quando a palavra vem, como agora está vindo, pode vir de encontro a você, você tem que orar ao Senhor e falar: Senhor, estou percebendo agora que eu tenho pecado, Senhor. Estou percebendo agora que eu tenho acessado o que não devia, que eu tenho ido para onde não devia, que eu tenho falado com quem não devia, que eu tenho investido naquilo que não deveria, Senhor. Eu peço perdão para o Senhor. E nós podemos fazer isso agora, irmãos. Cada um de nós podemos fazer. Amém? Mas o Saul não fez. Ele falou que ele foi forçado. O que ele diz aqui? Ele obedeceu às circunstâncias em vez de obedecer a Deus. Se você obedece às circunstâncias ao invés de obedecer a Deus, irmãos, você está complicado. Os discípulos, quando Jesus chega no Pedro, Jesus não, né? Pedro entra ali, provavelmente através de João, ele entra no lugar onde Jesus estava sendo julgado, esbofeteado, cuspido, e todo mundo estava falando um monte de coisa com ele. Aí o Pedro consegue entrar naquele lugar, porque o que estava com ele conhecia a pessoa e acabou entrando. Uma pessoa chega em Pedro e fala: você é um dos dele. O que ele diz? Não, você está enganado, não conheço. Chega a segunda pessoa, ele também diz a mesma coisa. Chega a terceira e fala: não, nunca vi esse cara na vida. O que é isso, irmãos? A circunstância fez ele ir contra aquilo que ele acabou de falar um tempo atrás para o Senhor.
Por amor a ti, eu sou capaz de dar minha própria vida, Senhor. Você não vai morrer, não. Eu sou capaz de morrer no seu lugar. Mas a circunstância fez ele voltar atrás naquilo. Depois que desce o Senhor através do Espírito Santo ali em Atos dos Apóstolos, que Jesus declarou para eles, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: recebereis virtude, a descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha. E aí ele falou sobre isso. Quando eles estão reunidos no Sinédrio, que desce o Espírito Santo ali, que as línguas espalham sobre as cabeças, e as pessoas acham que eles estão bêbados, Pedro começa a pregar a palavra, e ali, irmãos, ele está tomado pelo Senhor. O Senhor já teve encontro com ele na praia, já falou para ele: Pedro, tu me amas mesmo? Tu me amas? 3 vezes, assim como ele negou 3 vezes, o Senhor falou 3 vezes. Então o homem foi restaurado. Quando chega lá em Atos, capítulo 4, 5, por ali, eles prendem Pedro e João, porque estão pregando a palavra. O que eles dizem para ele? Vocês estão proibidos de falar do nome de Jesus. Não quero que vocês falem sobre essa pregação aqui. O que eles dizem? Julguem o Senhor, se é justo obedecer a Deus ou obedecer a vocês. É uma pessoa que foi transformada e a situação não fez mais ela mudar. Agora ela é capaz de morrer por amor ao Senhor. Então, irmão, nós precisamos entender que nós precisamos obedecer a Deus ao ponto de sofrer se for necessário, de perder se for necessário, de ser expulso dos lugares se for necessário. Mas nós não podemos deixar de obedecer o Senhor. Não adianta chegar lá depois e falar: não, foi por causa de fulano, a minha mulher não ia para a igreja, Senhor, o meu filho me atormentava, Senhor, eu não conseguia segurar a criança, o meu trabalho era muito puxado, Senhor, o meu chefe, a minha saúde, a distância. Irmãos, não adianta você falar da circunstância para o Senhor. O Senhor te dá capacidade suficiente para fazer o que tem que ser feito. A palavra do Senhor vai dizer que até as dificuldades, quando vem, Ele manda antes o escape. Será que o problema é que Deus não te deu escape, ou você não está enxergando aquilo que Deus já preparou para você? Eu parei agora, eu avalio a minha vida totalmente diferente quando as dificuldades vêm. Não, Senhor, cadê o escape? Ele existe. Vou vasculhar, vou orar, vou buscar. Senhor, me mostra o escape. Eu sei que ele existe. Eu só preciso enxergar. Não adianta, irmãos. Nós não vamos ter desculpa. No julgamento nós vamos ser julgados pelas nossas obras, amém? Então, irmãos, não haja desse jeito, porque a palavra do Senhor vai dizer através de Samuel que ele agiu neciamente, como um tolo, como uma pessoa que aparentemente não tinha entendimento, mas ele tinha entendimento, por isso que ele era rei de Israel, amém? Assumiu função que não era sua. Assumir uma função que não é sua, quando não tem a pessoa que deveria fazer, ou passou-se o prazo dessa pessoa, é uma coisa. Agora você assumir um negócio que existe uma regra que é somente para o sacerdote fazer, para ele fazer, não é para mais ninguém. Você vai lá e fazer no lugar da pessoa só porque você está com medo dos soldados irem embora, você está com medo de perder algo, você está com medo das pessoas te abandonarem. Saul cometeu esse erro. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Ele ofereceu sacrifício que era sacerdotal. Não era ele que poderia oferecer aquilo, tinha uma regra. E o Samuel falou para ele: em 7 dias eu chegarei e te direi o que fazer. Então espera. E isso é ou não é um teste de Deus? Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6. Chegou no 7º dia. Não parece um teste de Deus, irmãos? Você acha que Deus não pode estar testando a sua vida para ver o quanto você tem paciência de esperar até a hora que Ele falou que é para esperar? Será que é só com Saul que acontece isso, irmãos? Ou será que nós estamos também passando por situações que Deus está justamente nos provando para ver se nós somos capazes de suportar até aquela hora que nós tínhamos que suportar? Nós não podemos, irmãos, cair nessa de achar que nós podemos resolver as coisas porque achamos que Deus não resolve. As pessoas acham que Deus não resolve. Deus resolve, irmãos. Nós não podemos tomar a decisão antes de acontecer aquilo que Deus falou. Amém, igreja? 1 Samuel 13, 9 fala assim, ó: então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. Quando? No 7º dia, não foi no 8º, no 7º dia, conforme prometido. Não tem um texto aí, um trocadilho que fala aí: Deus tarda, mas não falha. Já viram isso aí? A Bíblia diz que Deus não tarda como pensam alguns, mas Ele, por ter paciência e querer que você seja salvo, algumas coisas demoram às vezes. Então Deus não tarda, irmãos. Deus faz tudo na hora certa, no tempo certo. Eclesiastes 3, há tempo para todo o propósito de Deus debaixo da terra, irmãos.
Há um tempo adequado, um tempo necessário. O que ele fez? Pegou a responsabilidade que era de outro para querer se defender. E só tinha um motivo pelo qual ele fez isso: para se defender, para resolver o seu problema. E às vezes nós tomamos decisão para resolver os nossos problemas, sem entender que a obediência vale mais e vai afetar positivamente todos que estão à nossa volta. Mas a gente quer às vezes tomar uma decisão para resolver do nosso jeito, porque nós somos orgulhosos e queremos que as coisas se resolvam da nossa maneira. Até porque eu estou perdendo soldados. Não, irmãos, ainda que estivesse na situação de Saul, ele falou 7 dias, Samuel é um homem de palavra. Samuel é um homem de palavra. Conversou comigo lá em Ramá, falou para mim de coisas que ninguém sabia, mas ele falou. É um profeta de Deus. Me falou de coisas que aconteceram no caminho, que pessoas iam me dar 2 pães, que eu ia entrar em transe no meio dos profetas. Ele falou um monte de coisa e aconteceu. Esse cara é de Deus, eu tenho que esperar. Irmãos, espera. Se você tem certeza que foi Deus que falou, espera. Amém? Não haja da sua maneira. O que mais que ele fez? Dentro disso, falando de tempo, ele não esperou o tempo de Deus. Tem gente, irmãos, que ele pensa o seguinte: está ficando difícil, eu vou pular fora, eu vou mudar. Eu estou passando por uma situação, isso, na prática. Eu estava falando até com a minha esposa ontem, eu falei: está preparada para tal coisa? Se eu tomar a decisão tal, e aí? Estou pensando algumas coisas, mas eu estou, irmãos, assim, pensando. Se Deus não me confirmar, porque Deus me mostrou que eu entrei porque Ele colocou, e eu só vou sair se Ele tirar. Se Deus não confirmar, eu vou sofrer as consequências e ficar por lá. Então nós precisamos entender que o tempo de Deus é necessário esperarmos. Se nós não esperarmos o tempo certo, é como uma plantação. Há tempo de plantar e tempo de colher. Se você planta na época errada ou vai colher na época errada, vai dar problema. Nós precisamos esperar o tempo de Deus, amém, igreja? Tem um tempo adequado, nós precisamos seguir esse tempo específico que Deus tem para cada um de nós, para a honra e glória do Senhor. Fez voto precipitado. O Saul fez um voto precipitado. Irmãos, quando você vai colocar alguma regrinha, por exemplo, você chega na sua casa lá, tem 3 filhos lá, né, Luiz? Aí a Luísa está na escola. Aí o Luiz vem com a Elaine: vamos sentar aqui, vamos colocar uma regra nova na casa. Aí colocou a regra. A Luísa está na escola. Aí a Luísa chegou quebrando a regra na hora que chegou. Ah, Luísa, quebrou a regra, agora você vai sofrer as consequências. Mas como? Eu não sabia da regra. Não, a minha palavra é minha palavra, vou ter que cumprir. Irmãos, nós precisamos ser pessoas de bom senso. O que o Saul fez? Eles estavam indo para a guerra, e aí o Saul falou: ninguém come até anoitecer, até a gente acabar com essa guerra aqui e matar todo mundo. Ninguém come, ninguém vai comer nada. Só que o Jonathan não estava junto. Jonathan não ouviu isso. 1 Samuel capítulo 14, Jonathan não estava nessa reunião, que é o filho do Saul. E eles estão em guerra, ninguém está conseguindo matar muita gente, porque estão cansados, afadigados, não pode comer. Aí o que Jonathan fez? Chegou num lugar lá, viu que tinha mel caindo, pegou a sua vara, provou do mel, o brilho nos seus olhos se abriu, teve força, ao matando mais um monte de filisteu. Só matando mais um monte de gente. E aí o que o soldado disse para ele? Seu pai fez um voto hoje. Ele falou que ninguém podia comer até anoitecer. Aí o que ele disse? Meu pai trouxe desgraça para o meio de nós, né? Porque ele pensou: ele não podia fazer isso, se todo mundo comesse. Olha como eu estou, olha o meu rosto como brilha, meus olhos estão brilhantes. Aí o que ele faz? Acaba ali, vencem ali aquele pedaço de guerra, né? Porque a guerra com os filisteus continuou, mas ele vence ali aquele momento. Aí ele reúne o povo, aí ele quer ir de novo atrás dos filisteus. Ele pega e vai consultar o Senhor. Quando ele vai consultar o Senhor não responde nada. Aí ele pensa: para o Senhor não responder, alguma coisa aconteceu, deve ter pecado no meio de nós. Aí ele chama os soldados e chama o Jonathan. Aí ele fica de um lado, ele e o Jonathan, e do outro lado os soldados. Lança sorte, caiu sobre Saul e Jonathan. Então agora os soldados são livres. Aí lança sorte entre eles, caiu sobre Jonathan. Aí ele pergunta: Jonathan, o que você fez? Mas antes disso ele disse: se alguém cometeu esse pecado, ainda que seja meu filho Jonathan, vai morrer. Aí o que ele faz? Lança sorte, caiu sobre Jonathan. Quando cai sobre Jonathan, ele pergunta: o que aconteceu, Jonathan? O que você fez? Aí o Jonathan fala: eu vi um pouco de mel e comi, estou pronto para morrer. Aí o que ele diz? Alguma coisa sobre Deus, que Deus me castigue, se hoje ainda eu não te matar, Jonathan.
Isso é sábio, irmãos. É um rei. Tudo bem que é o rei, mas ele deu uma palavra. Mas é sábio isso. Alguém dá uma regra, a pessoa não ouviu, e por ela descumprir a regra que não ouviu, ela sofrer as consequências? Não, mas ele era assim. Primeiro ele teve o voto precipitado, e depois, com o voto que ele teve, ele queria fazer o filho sofrer a consequência daquilo que ele causou. Então você vê que a pessoa estava atormentada de espírito, ele não estava mais nem percebendo as coisas que ele estava fazendo. Aí diz no texto que o povo ajudou o Jonathan nesse dia. Falou: Saul, tenha consciência, meu. O Jonathan que ajudou a gente a vencer a guerra, você vai fazer esse cara, você vai matar ele. Hoje ninguém morre, os soldados não deixou matar. Constrangeu lá e resgatou Jonathan, e não deixaram que ele morresse. Então, irmão, nós precisamos entender que a gente, quando a gente vai fazer um voto, tem que ser um voto com consciência, e um voto que todo mundo entenda o que está acontecendo, amém? Aí sim, se a pessoa não quer cumprir, beleza. Mas o Saul não estava nem aí, irmãos, ele só queria que as pessoas entendessem, amém? O que aconteceu com esse voto? Soldados enfraquecidos. Aí quando os soldados ficou enfraquecidos, não conseguiam vencer a guerra. Pecado ao comer carne com sangue, porque eles estavam desesperados para comer. Agora que está liberado para comer, eles saíram matando lá as ovelhas, matando os boi, os bezerros, e comendo a carne com sangue. Então quando a gente faz um voto precipitado, a gente faz o outro pecar. Então ele fez o povo pecar. Só que Saul era inteligente também. Ele falou: pessoal, não é para pecar, pessoal. Pare com isso, traga cada um aqui o seu boi, vamos sacrificar, e vocês vão comer aqui na minha frente. Eu quero ver todo mundo comer do jeito certo. Mas já tinha pecado, já tinham comido a carne com sangue, que era proibida naquela época. E aí, cometeu esse pecado. E ainda quase matou o seu filho, amém? Outra coisa que ele fez dentro disso, ele tornou-se uma pessoa legalista. O que é uma pessoa legalista? É uma pessoa que ela não tem bom senso. O legalista é assim, é a regra, acabou. Sabe, que nem por exemplo, não sei se dá para, não dá para dar esse exemplo não, eu vou dar um exemplo aí que não vai surgir, vai ser legal. Mas por exemplo, ele falou lá que quem comesse ia morrer. O cara que não comeu só para ele cumprir a regra, para entender que ele tem a palavra, ele ia matar o filho dele. Isso é uma pessoa que é legalista. Ele não tem bom senso, ele não avalia as coisas. Não, sabe, igreja, irmãos, igreja nós não podemos ser legalista. É só você acompanhar Jesus. Jesus não era legalista, porque cada caso era um caso. A forma de tratar Pedro era de um jeito, a forma de tratar Judas era de outro, a forma de tratar João era de outro. Então nós precisamos entender também que na igreja nós precisamos entender, é ou não é? Você que já teve frente, já está, inclusive. É ou não é diferente, meu irmão? Cada um se trata de um jeito. Às vezes é o mesmo erro, mas aí o que o pastor tem que fazer? Peraí, mas poxa, não tinha pai, não tinha mãe, morava em tal lugar, a cultura, não tem irmãos, não trabalha, aí fez isso. Aí o outro que tem um monte de estrutura, tudo certinho, tudo direcionado, escola bíblica e tudo mais, e fez a mesma coisa. É diferente. O legalista ele não está nem aí. Lei é lei, vai cumprir, pronto. Aí o Saul estava se tornando isso. Queria matar o Jonathan mesmo sabendo que Deus havia dado a vitória por meio dele. E ele destruiu o cara que ajudou a dar a vitória, amém? 1 Samuel 14, 45. Outra coisa que ele fez, obedeceu ou obedecia parcialmente. A minha esposa fala bastante isso lá em casa, principalmente com as crianças. 99% de obediência é desobediência. Ela fala muito isso, né? É isso a frase? Estou falando certo, né? 99% de obediência, 99% de obediência é desobediência. E ele cumpria parcialmente, irmãos. No caso de Amaleque, por exemplo, que o Samuel falou para ele: você vai destruir o Agag, os amalequitas, todos os animais, destrói tudo lá. É para destruir tudo. Aí o que ele faz? Diz ele que é por causa do povo, guardou Agag, pegou o melhor dos animais e pegou os bens e levou. E ainda usou de desculpa que os animais eram para sacrificar ao Senhor. Irmãos, obediência tem que ser por completo, irmãos. Obediência tem que ser por completo, amém, igreja? O Saul, ele obedecia parcialmente. Deus disse para ele: destrói tudo. Saul poupou o Agag e o melhor dos animais. Está lá em 1 Samuel 15, do 20 ao 21. Nós não podemos obedecer parcialmente, amém, igreja? Precisamos obedecer por completo. Outra coisa que Saul fez negativamente, ele tinha o costume de colocar a culpa nos outros. É um costume, nós já falamos um pouco, mas vamos falar mais. Era um costume de Saul colocar a culpa nos outros. Não sei se você conhece alguém assim, mas esse culto é para você, tá, irmãos? Olha para você, tá? Deixa que o outro se avalia.
1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É a si mesmo, amém? Se avalie aí nessa palavra. Samuel perguntou: que balido de ovelha é este? Saul respondeu: o povo poupou. Você que é o rei, cara. A ordem era para você, você que dá o comando. Se eles matam ou deixam vivos, se eles trazem ou deixam lá, é você que comanda. Como assim o povo poupou? 1 Samuel 15, 15 ele fala isso. Líderes, irmãos, assumem responsabilidade. Eu estou na frente, a culpa é minha. Ô Samuel, esse balido aí é porque eu não cumpri direito. Eu não fiz o que devia ter feito. Foi eu o culpado. O Senhor deu a ordem, mas eu fui lá e o que eu posso fazer agora? Me ajuda, eu estou arrependido. Não? Desculpa aí, mas foi o povo. E não assumiu a responsabilidade. Líderes assumem responsabilidade, amém, irmãos? Quem está à frente assume responsabilidade. O rei precisava assumir a responsabilidade. Eu errei, a responsabilidade era minha. Amém, irmãos? Saul era especialista em transferir a culpa. A culpa é do outro. Amém? Não podemos ser assim, irmãos. O que ele era também de errado? Ele temia mais o povo do que a Deus. Ele tinha mais temor do povo do que do próprio Deus. Ele mesmo fala: temi o povo. 1 Samuel 15, 24. Eu temi o povo. Cara, e você não temeu a Deus, não? Quantos de nós, irmãos, estamos fazendo coisa porque estamos temendo um amigo, temendo um marido, temendo a esposa, temendo um vizinho, temendo um familiar, temendo o pai, a mãe? Quantos de nós talvez estamos temendo por alguém e não estamos fazendo o que Deus quer? Eu muito tempo, irmãos, no meu batismo, quase que eu não me batizei por causa do meu pai. Estava temendo mais o meu pai do que a palavra que tinha me ensinado o que era para eu fazer. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele que não for capaz de negar pai, mãe, irmão, irmãos e até a si mesmo, por amor ao Senhor, não é digno de ser discípulo, irmãos. Então se a gente teme alguém mais do que a Deus, é como se fosse uma idolatria. A gente está colocando alguém no lugar de Deus. A gente está obedecendo mais e temendo mais alguém do que o próprio Deus. Saul fazia isso, amém? Essa frase resume grande parte da sua queda, irmãos. Temi o povo, porque ele tinha uma responsabilidade, amém? Outra coisa que ele fazia também negativamente: buscava preservar a sua imagem. Ele era preocupado com a imagem dele. Nós temos que entender, irmãos, que se nós temos erro, nós vamos sofrer as consequências, e a nossa imagem vai ser prejudicada, não tem jeito. É consequência, é o que aconteceu com Davi. Natan falou para ele o quê? Quando ele disse: pequei contra o Senhor, o que ele disse? Também o Senhor te perdoa, porém, vírgula, tal, né? Espada não se afastará da sua casa, da sua tenda, dos seus filhos. Aquilo que você fez em oculto vai fazer no meio de todo mundo, para todo mundo enxergar. Consequência. O que Davi fez? Nada. Não reclamou, não causou espanto, não ficou desesperado. Consequência. Nós precisamos entender que quando a gente busca só preservar a nossa imagem, irmãos, a gente se afunda mais ainda. Após pecar, que ele pecou, né? 1 Samuel capítulo 15, que ele não matou os amalequitas, não matou Agag, não matou os animais, e ainda pegou coisas de valor lá. E ainda diz o texto assim: coisas preciosas aos seus olhos, em algumas linguagens. Irmãos, o que Deus rejeitou não tem preciosidade para ninguém. Deus rejeitou, está rejeitado. Aquilo que Deus disse que não é bom para você, irmãos, não é bom, ainda que aos seus olhos pareça ser bom. Se Deus falou que não é bom, não é. E ele achou que era bom. E ele buscava preservar a sua imagem. Após pecar, ele disse para Samuel: honra-me diante do povo, vai comigo adorar o Senhor, deixa o povo ver eu com você. O que ele está querendo dizer? Mesmo através desse pecado, se o povo me ver com você, eles vão achar que está tudo certo. Irmão, nós não podemos ficar enganando as pessoas. Não está nada certo, Saul, não está certo não, Saul. Aí o Saul fica desesperado, pega nas vestes de Samuel, está escrito no capítulo 15, ele rasga as vestes de Samuel. Aí o Samuel diz para ele: hoje o Senhor rasgou o reino das suas mãos. Você ainda quer cuidar da sua imagem depois de tudo isso que você fez? Ele se preocupava com a imagem dele. Só que Samuel amava tanto ele, Samuel gostava tanto de Saul, que ele ainda foi lá com ele adorar o Senhor. Mas está errado, o texto deixa claro que ele não deveria. Então, irmãos, nós não podemos ficar buscando preservar a nossa imagem quando nós estamos errados. Estamos errados, assume o erro, dá a cara a tapa, como dizem por aí, e assume as suas responsabilidades, amém? Outra coisa que ele
que ele fazia? Ele não se arrependia profundamente. O que é não se arrepender profundamente? Muita gente no nosso meio, se não todos, né, vão se identificar com isso. Eu estou arrependido, eu não devia ter feito tal coisa. Me perdoa, Senhor. Daqui 2, 3 dias, uma semana, um mês, está de novo fazendo a mesma coisa. Isso é quando a pessoa não se arrepende profundamente. Porque quem se arrepende profundamente, irmãos, nunca mais chega perto daquilo. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: aparte-se de tudo que tem aparência do mal. Então, se você entendeu que aquilo era mal para você, você se arrependeu, daqui para frente não chega mais perto, não passa mais do lado. É um amigo que te leva a pecar. Deixa esse amigo de lado. A palavra do Senhor vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Então abandona ele. Se ele está te levando a pecar, sai de perto. Tem risco de pecar? Sai de perto, irmãos. Sua salvação vale mais do que um amigo. Até porque se te leva a pecar, não é amigo, é um inimigo disfarçado de amigo. Então nós precisamos entender que o pecado, quando a gente reconhece, tem que ser um reconhecimento profundo, irmãos, de verdade mesmo, de não querer nunca mais fazer parte daquilo. Quantos de nós aqui estão no nosso meio, está dessa situação? Pede perdão, se arrepende, pede perdão, peca de novo. Se arrepende, pede perdão, peca de novo. Se arrepende, pede perdão, peca de novo. É o texto lá. Deus não tarda em agir. É a paciência dele para que as pessoas se consertem. Mas uma hora ele vem. Uma hora ele pega essas pessoas. Deus está, se você está muito tempo pecando, fazendo coisas e voltando a fazer, e ainda não aconteceu nada, cuidado, não se acostume com esse pecado. Porque a paciência de Deus, ela uma hora acaba. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Eita Deus, levanta a mão aí da glória a Deus, irmão. É a verdade, a palavra. Eu estou nesse meio também. Quantas vezes eu cometi coisas que tem que parar, tem que parar, tem que parar, e está lá. Mas nós precisamos se arrepender profundamente, amém, igreja? Precisamos nos arrepender profundamente. Frequentemente ele dizia: pequei, mas logo justificava seus atos. Eu pequei, mas foi o povo. Eu pequei, mas por causa disso. Eu pequei, mas trouxe o melhor para o Senhor. Irmãos, pecou, irmãos. Outra coisa que ele fazia, ficou dominado pela inveja. Nós crentes precisamos entender que o que é nosso, irmãos. O que é do outro, é do outro. A palavra do Senhor vai dizer que na distribuição de talentos, para um ele deu 1, para o outro deu 2, para o outro deu 5. Mas o texto vai deixar claro: a cada um distribuiu conforme a sua capacidade. Então não tem inveja, não pode ter inveja. Mas aqui tinha, Saul era invejoso. Ficou dominado de inveja. Depois da canção, que canção? Elas cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Então ele ouviu isso, como assim? Estão nomeando que ele matou dezenas e eu só milhares? O que falta agora, se não somente me tomar o reino? Mas ele já sabia, o reino já está preparado para uma pessoa que é melhor que você. E ainda falou antes do Davi nascer. Falou muito antes. Aqui Davi já tinha nascido, já estava com ele, já tinha matado Golias, já estava na frente da guerra com ele, já estava cuidando de pessoas. E ele com inveja do menino. E ele era invejoso, amém, irmãos? 1 Samuel 18, do 7 ao 9 fala sobre isso. A inveja consumiu o coração do Saul. Outra coisa que ele fez, outra não, tem um monte aqui, né? Usou o seu poder para vingança pessoal. Coisa que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Usar o poder para vingança pessoal. A pessoa tem, por exemplo, o chefe de uma empresa, aí uma pessoa causou com ele na vida pessoal, não na empresa, agora manda o cara embora porque lá fora ele fez um negócio com o cara, então tem que mandar embora agora. Ou na igreja, por exemplo, né, um líder, um pastor, aí ele usa o poder para poder se vingar de alguém. Porque tem gente, irmãos, não é só o pastor, o líder, todo mundo tem um poder na igreja, cada um de um tamanho, mas tem poder. Se a pessoa usa o poder de influência dela para poder se vingar de alguém, isso é um grande problema. O Saul fez isso, porque eles estavam com vários problemas em Israel, filisteu atacando o povo lá dos amonitas, moabitas, um desses dois aí, um dos filhos de Ló, da filha de Ló, de uma das filhas, está ali atacando Israel o tempo todo, os filisteus atacando, eles querendo destruir lá uma galerinha lá como é que é o nome do povo lá? Jabes de Gileade,
e ele querendo ajudar o povo, então está tendo um monte de coisa. O que Saul faz? Junte os soldados, vamos atrás de Davi para matá-lo. Irmãos, um monte de problema para ser resolvido importante, e a pessoa querendo matar aquele que estava atrás dele. Que estava atrás dele não, que ele achou que estava atrás dele. Então a gente também tem que ficar atento, que às vezes tem muita coisa importante para resolver, e às vezes a pessoa está querendo se vingar de alguém, fazer algo com alguém, resolver a coisa que não tem que ser resolvida. Deixa Deus tratar. Tem muita coisa importante. 1 Samuel do 23 ao 26, principalmente o capítulo 23 e o capítulo 26, o 24 nem tanto, mas o 23 e o 26 de 1 Samuel, fala muito disso. Saul indo atrás, Saul voltando, Saul indo atrás, Saul voltando. Saul vai atrás, Davi na caverna, corta um pedaço do seu vestido, lá da sua túnica, não mata. Saul se arrepende, meu filho Davi, você é melhor que eu. Aí vai embora, daqui a pouco manda soldado atrás de novo. Daqui a pouco encontra um lugar que tem um monte de sacerdote lá na terra de Nob. Manda matar 85 sacerdotes, porque os caras deu de comer para Davi. Meus irmãos, está em guerra. Aí você mata um monte de pessoa que não tem nada a ver com a guerra, só para se vingar de uma pessoa. Saul fazia isso. Ele matou 85 profetas do Senhor, irmãos. 85 sacerdotes. Aí eu penso assim, né? Se uma cidade tem 85 sacerdotes, quantas pessoas será que tinha na cidade? Porque se só de sacerdote tinha 85. Saul descobriu que o Davi estava lá, conversou com o cara consultou o Senhor para ele, né, o sacerdote. Aí o Saul descobre, porque um cara que estava perto do Saul falou. Aí ele chega lá, vai bater um papo, um tete a tete com o sacerdote. Aí o sacerdote fala para ele, olha, não é a primeira vez que eu consulto a Deus para ele. Ele é um homem escolhido do Senhor, tu sabes como ele é fiel a você, Saul. Ele é o seu melhor soldado. Não é a primeira vez que eu faço isso. Aí ele pegou e fez o quê? Mandou matar o sacerdote. Aí os soldados não quis matar. Aí um cara que foi o que denunciou o Davi, eu vi o Davi lá na terra de Nob, lá com a galera lá. Esse cara estava junto, Doeg, né? Doeg é o nome dele. Eu lembrei porque na hora eu lembrei de dengue. Eu falei, é um cara que traz doença mesmo, é Doeg. Eu lembrei, que eu tenho essa mania, irmãos, para lembrar de algo, eu lembro de algo similar. O Doeg chegou lá e matou o sacerdote. Aí o Saul falou o seguinte, mata todos. Mataram os 85 sacerdotes da cidade. Não feliz, mata toda a cidade. Adulto, mulher, homem, criança, animal, mata tudo. Acabaram com a cidade, irmãos. Por que ele acabou com a cidade? Inveja, vingança. O Saul estava entrando em decadência, irmãos. E tem mais um monte de coisa que aconteceu, irmãos. Eu marquei um monte aqui, mas não vai dar para falar tudo. Ele vivia oscilando emocionalmente, hora estava arrependido, hora não estava, hora estava, hora não estava. Quando o Senhor parou de falar com ele, que não falava mais em sonhos, não falava por urim, por tumim, por peitoral lá sacerdotal, não falava mais, não falava em sonho, não falava em visões, falava por nada. O que ele fez? Foi consultar uma médium, uma necromante, para ter contato com os mortos. A Bíblia vai dizer que isso é proibido. Levítico e Deuteronômio fala sobre isso, que nós não podemos ter ou buscar contato com os mortos. Por isso que nós falamos, irmãos, inclusive não adianta, morreu alguém, você pode orar por fulano de tal que morreu? Não, você está doido? Você é contato com os mortos. Eu não tenho contato com o morto, não. Morreu. Cabe agora o juízo final. O que ele fez? Ele foi atrás não sei nem se eu marquei o texto aqui. Marquei, 1 Samuel 28. Consultou uma médium. E o mais interessante é que tem crente que lê o texto e pensa que realmente Samuel subiu. Tem gente que realmente acredita. Não, mas olha, o Saul consultou uma necromante e o Samuel tinha morrido e veio falar com ele. Diz o texto o seguinte, que Saul foi lá disfarçadamente, porque ele mesmo tinha expulsado de Israel todos os necromantes e médiums, espíritas, ele mandou tudo embora. Aí agora que o Deus não fala com ele, irmãos, tem gente que é assim, irmãos, quando Deus não fala mais, ele procura meios para ouvir. Nós precisamos tomar muito cuidado. Se Deus não está falando mais, o problema está em nós, não é em Deus não, irmãos. Então não sai procurando outros deuses, nós precisamos falar com o Senhor, amém? Aí ele foi procurar essa médium, aí ela falou para ele o seguinte, você sabe que o rei colocou uma ordem, então não posso fazer tal coisa. Ele fala, eu juro pelo Senhor que não acontecerá nada com você. Aí quando ela começa a consultar, ela fala, quem que você quer que eu mando subir? Subir, irmãos. O Hades está embaixo.
Hades e o Seol está embaixo. O paraíso está onde? Simbolicamente em cima, né? Aí ela fala para ele: quem que você quer que eu mande subir? Está vindo do inferno, né? Como é que fala? A tradução do pastor Zezinho da Maranata, tá? Não está escrito assim não. Aí ele fala: quero que suba Samuel. Aí ela começa lá a fazer os negócios dela lá, os cambiques lá. De repente ela fala: vejo um homem subindo com um manto e é um ancião. Aí diz o texto: entendendo Saul que era Samuel, começou a fazer as perguntas. Irmãos, o cara consultava Deus, ouvia o próprio Deus, começou a profetizar no meio dos profetas e agora está consultando uma necromante para falar com os mortos. É uma decadência total, irmãos. Então o que nós precisamos entender? Que essa vida de Saul nos ensina muito, irmãos. Ele foi escolhido e não foi um erro a escolha dele. As decisões após a escolha que foi um erro. Nós não fomos escolhidos erroneamente pelo Senhor, irmãos. Pega alguém perto de você e fala aí: não foi você que escolheu a Deus, mas Ele quem te chamou e te escolheu primeiro. Foi Deus que te escolheu, irmãos. Foi Deus que te chamou. Você acha que Ele é louco em te escolher? Que Ele não sabe por que te escolheu? Ele sabe, porque Ele quer que o Espírito habita dentro de você. E se o Espírito habitar dentro de você, você é um novo homem, como está lá em 2 Coríntios 5,17. Uma nova criatura no Senhor. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. É assim que Ele te vê. O nosso problema é depois. Agora você é uma nova criatura. Você faz as escolhas. Você pode ser como Saul, ou você pode ser como Davi. Davi no Salmo 51 ele fala: Senhor, tipo assim, ó, não está escrito assim: pode tirar tudo, Senhor, só não tira a presença do Teu Espírito de mim, Senhor. Eu não posso ficar sem a presença do Teu Espírito. Devolva-me a alegria da salvação, Senhor. Tira o reino, tira o que o Senhor quiser, mas devolva a alegria da salvação. É isso que está entendendo o texto. Esse pecado jaz à porta toda hora, Senhor. Eu não consigo mais viver com esse pecado. E Saul, pecando à vontade. Então, meus irmãos, se ensina muito para nós. Você não foi escolhido à toa. Agora o que você vai fazer daqui para frente é que vai contar. Amém? E a palavra do Senhor nos leva a uma situação. No Antigo Testamento, as pessoas, para serem declarados do Senhor, eles tinham que fazer um pacto. Derramamento de sangue. Começou lá em Abraão, lá em Gênesis. Eles tinham que fazer o pacto da circuncisão, que era o corte do membro masculino, da pele. O membro masculino, por que só do masculino? Porque o homem representa a casa. Se o homem dizia que era pertencente do Senhor, a casa pertencia ao Senhor. Então chamava o pacto da circuncisão. Então um pacto de sangue. Eles derramavam sangue e agora diziam: agora daqui para frente nós somos do Senhor. Por isso que todo mundo que chegava em Israel, para fazer parte da Páscoa, eles tinham que fazer o pacto da circuncisão, senão não podia participar. Quando eles foram sair do Egito para serem libertos, tinha pessoas egípcias que passaram a ser do povo hebreu. Mas para sair com eles, para não morrer aquela noite onde passou a 10ª praga, eles tiveram que ser circuncidados. Os estrangeiros que vinham de outro país, de outra nação, para fazer parte de Israel, tinham que ser circuncidados. Os estrangeiros, nascidos de escravos e tudo mais, tinham que ser circuncidados. Quando Jesus vem, diz Paulo que não existe mais circuncisão ou incircuncisão, mas é através de Cristo que nós somos salvos. Aí a palavra do Senhor vai dizer lá em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, sem cortar nada, sem pacto, sem sangue, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nome de quem? De Cristo, que derramou sangue para substituir a circuncisão. Então o sangue de Cristo na cruz do Calvário substituiu a circuncisão. Agora nós não precisamos mais de pacto de sangue. Cristo morreu por nós. Por isso que a igreja hoje não faz mais sacrifício do corpo, porque Cristo morreu pelas nossas vidas. Então o que ele diz agora? Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a sua boca confessares e creres no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? E aí a gente passa, quando a gente é salvo, na confissão e crendo no coração, a gente vive 2 Coríntios 5,17, que alguém que está em Cristo agora vai ser nova criatura. E aí nós vamos viver 1 Coríntios 3,18, de glória em glória, sendo transformados, até refletirmos como por um espelho a face do Senhor. Deus quer nos transformar, amém, igreja? E tem um começo para isso. Então não sei se todo mundo que está aqui já passou por esse começo, mas eu não posso deixar de dar oportunidade para você. Inclusive, cadê o pessoal da escolinha? Da terminou ainda não, né?
Cadê a Amanda? Vai lá, Amanda, pega lá. Irmãos, vamos colocar de pé? Nós vamos fazer uma oração. E nessa oração, ela vai ser uma oração de entrega. Às vezes a gente faz um monte de oração, sabe? Eu não sei se você veio de uma cultura assim, mas eu vim de uma cultura que eu sabia um monte de oração, um monte de reza. Eu sabia um monte, mas eu nem sequer sabia o que queria dizer aquelas orações. Mas eu fazia. Fazia uma, fazia outra, acordava e fazia, dormia, ia dormir e fazia, aí ia na igreja fazia, no meio do caminho fazia, dentro do carro fazia, passava na frente de uma igreja fazia, mas eu não sabia nem o que queria dizer aquilo. Hoje não, hoje eu entendo o que é uma oração. Uma oração é eu falar com o Senhor. Então eu estou falando com o Senhor aquilo que eu quero. Então essa oração que eu vou fazer é uma oração de entrega da sua vida para Jesus, confessando com a boca e crendo no seu coração. A palavra do Senhor vai dizer que existe um livro da vida no céu. Inclusive, quem é o camarada? O Moisés fala para o Senhor: risca o meu nome do livro da vida. Risca aí, Senhor. O Senhor fala por quê para ele? Não vou riscar. Eu vou riscar o nome de todo aquele que desobedecer. Mas quem for obediente, eu vou manter no livro da vida. Então existe um livro, amém, irmãos? Existe esse livro. E para ter nome escrito nesse livro, primeiro precisamos entender que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, amém? Precisamos declarar isso. Então a oração vai ser simples. Se você entende, quer fazer essa oração comigo, eu não estou falando para você, seja membro deste lugar, seja crente. Eu estou falando para você, tenha o Senhor como Salvador da sua vida. Porque não há nenhum outro que pode se salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome que alguém possa ser salvo a não ser Jesus. Só o único, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho, para que todo aquele que nele crer e declarar será salvo. Amém? Então essa é a oração. Feche os seus olhos. E a igreja que já conhece nos ajude. Essa oração diz assim, ó: Senhor Jesus, eu declaro hoje que o Senhor é o meu Senhor. E eu declaro que eu creio que o Senhor Jesus veio, viveu entre nós, morreu, mas ressuscitou e vivo está. Eu te peço, Senhor, que a partir de hoje o Senhor me considere como seu filho. E eu me considero, aliás, eu considero o Senhor como meu Pai. Escreve o meu nome no livro da vida que o Senhor tem aí no céu. Eu rejeito, Senhor, toda obra de macumbaria ou de feitiçaria que eu fiz ou que fizeram contra mim. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Pode deixar a luz apagada aí. Quem fez essa oração aí? Feche os olhos, igreja. Feche seus olhos. Esteja em oração. Esteja em oração. Quem fez essa oração e nunca tinha feito, ou faz muito tempo que está distante do Senhor, eu quero te chamar aqui à frente para a gente orar pela sua vida. Quem fez aí que está no nosso meio? Pode vir. Teve pessoas que fez? Sabe o que é essa oração? Essa oração é uma oração para mudar a sua história. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quem está em Cristo é novo. Talvez você não está entendendo nada do que acontece na sua vida e Deus está querendo mudar a sua história, amém? Temos uma corajosa aqui, ó. Tem mais gente aí corajosa, amém? Micaela, Deus abençoe a sua vida. Temos mais corajosos aí? Porque a palavra do Senhor vai dizer que se nós negarmos a Deus aqui, Ele nos negará na eternidade. Mas se nós confessarmos ao Senhor, Ele nos confessará na eternidade, amém? Temos mais vidas aí que fez essa oração e quer declarar que Jesus é o Senhor da sua vida, o seu Salvador. Aleluia, Senhor, Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Tem mais alguém? Vê aí quem está perto de você. Você que conhece as pessoas, sabe que alguém está perto de você, que talvez seja novo ou está começando a frequentar. Pergunta para essa vida aí, você quer que eu vá lá com você? Porque às vezes nós precisamos de força, irmãos. Às vezes nós precisamos de alguém para estar conosco, amém? E talvez tenha alguma vida que precise, amém? Tem mais alguém que declarou e quer que nós oremos pela sua vida, para você ter força? Amém, igreja? A palavra do Senhor vai dizer que nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, amém? E a palavra do Senhor, irmãos, esse culto foi uma bênção. Mas nada melhor do que esse momento que está acontecendo agora. Foi tudo uma grande bênção, mas hoje, esse momento aqui, ó, que essas vidas estão declarando que Jesus é o seu Senhor. Hoje a festa no céu. A palavra do Senhor vai dizer que os anjos estão festejando, amém? Amém, Micaela? Deus está festejando, amém, Margarete? Bom ter você aqui. Amém, Luana? Amém? Vocês três creem que Jesus veio, morreu, mas ressuscitou e está vivo? Sim. Amém. Aham. Amém.
Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, por essas vidas? Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida da Micaela, Senhor, pela vida, ó Pai, da Margarete, pela vida da Luana, ó Pai. Obrigado por essa decisão, Senhor, tão importante, ó Pai, que o Senhor as encha da sua presença, da sua paz, do seu cuidado, Senhor, que nada as tires do caminho da presença do Senhor, ó Pai, que elas tenham do Senhor, do seu Espírito Santo, estratégia, ó Pai, para sair de perto daquilo que afasta de Ti e permanecer na sua presença, em nome de Jesus, ó Pai, que elas sejam recebidas pelo Senhor e permaneçam firmes no seu caminho, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Uma salva de palmas ao Senhor. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Uma bênção, né? Deus é maravilhoso. Você que talvez ouviu e não compreendeu bem o que houve, se você tiver dúvidas, pode nos procurar no final do culto, amém? Eu já passei por isso, situações que a pessoa não tinha entendido muito bem, mas ela sentiu e queria fazer, e aí procurou no final. Você pode nos procurar, porque a palavra do Senhor vai falar sobre confessar. Confessar, você pode confessar para um só, não precisa nem ser para uma multidão, amém? Glória a Deus, vamos orar. Agradeço a cada um de vocês que estão aqui, amém, irmãos? Obrigado por estarem conosco, por participar desse culto. Quarta-feira estamos aqui às 19h30, amém? Louvado seja Deus, vamos orar. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, por estarmos em sua casa, em sua presença. Nos leve em paz, Senhor, que sejamos guardados e cuidados por Ti. Obrigado, Deus, por essa alegria tão grande que derramou sobre nós, ó Pai. Obrigado por essas vidas, ó Pai, pela Luana, pela Margarete, pela Micaela, Senhor. Que o Senhor as abençoe, use-as, ó Pai. Que elas cresçam e avancem, ó Pai, no caminho com o Senhor. Em nome de Jesus, a sua igreja, ó Pai, para ajudá-las a permanecerem firmes contigo. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos leve em paz, ó Deus, guarda os nossos caminhos. Que possamos ser protegidos e cuidados pelo Senhor, que sejamos instrumentos do Senhor por onde andarmos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Estende suas mãos aos céus, feche os seus olhos, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com vocês, hoje e sempre. Todos digam, amém. Uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus, glória a Deus.